Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí galera, hoje eu vim falar sobre um assunto interessante, vim trazer mais uma informação, entendeu? Mais uma, que na verdade é uma opinião e uma informação. E é justamente, eu fiz uma pesquisa, né? E fora a vista do que eu tenho averiguado nesses últimos tempos, nesses últimos anos, o que tem acontecido, gente? O aumento, entendeu? Da economia no Brasil. Aumenta assim, né? Como está, né, a economia no Brasil? Não é aumento. Vamos lá. Eu acho que acredito que muitas pessoas têm visto, né? Têm visto que a inflação no Brasil está, né, ou tem estado afetando, né, a maior parte da população brasileira. Dessa maneira, eu acredito que as pessoas estão vendo o quanto as coisas encareceram. Carne, leite, pô, leite nem precisamos falar. Mais recentemente, preço de, né, o preço dos automóveis, preços de imóveis, né? E a gente também, a gente viu nos últimos tempos, principalmente nos últimos 10 anos, uma caída brusca nos salários e nas remunerações das empresas. Ou seja, a oferta que eles têm nos dado. Dando um exemplo, eu mesmo, como um exemplo aqui, eu estava observando. Olha só, eu, como vocês sabem, sou formado em biotecnologia, técnico, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou técnico em biotecnologia. Hoje, se eu colocar aqui, ó, quanto ganha um técnico em biotecnologia? Pois é, a pesquisa no Google, né, no Google, mostra que a média salarial no Brasil está em R$ 3.149,03, o que é uma grande mentira. Não estou dizendo que não há pessoas que ganham isso. Com certeza deve haver, talvez até mais. Mas eu tive ofertas de trabalho de R$ 1.500. O maior valor nesse campo que eu estou falando de mim, tive oferta foi de R$ 1.700. Lógico, aí tem os impostos, né? Os encargos, tem tudo. Mas nós temos que contar que uma pessoa não vive com um salário de R$ 1.500, R$ 1.700, porque ainda tem os descontos. 3.100, vamos pôr R$ 3.150, ok, vai descontar ali, pá, vai ficar o quê? Uns R$ 2.700, R$ 2.800. Aí tem os benefícios, beleza, a pessoa consegue se manter, não uma família. Não uma família. Então, a pessoa tem que ver que assim, ela consegue se manter uma pessoa sozinha, mas também sem ter muito exagero. Por exemplo, não pode ter um carro hoje, porque olha o valor de um PVA, olha o valor de um carro. Entendeu? Olha o valor de um carro. Por exemplo, um Onix, que é um carro popular hoje, 2018, que é 4 anos atrás, você vai encontrar ele por 50 e tantos mil, gente. E isso é porque não está tendo matéria-prima para poder ter a fabricação de novos veículos. Por isso que os preços dos já existentes aumentaram tanto, né? Então, com isso, né, a gente pode observar uma demonstração do que é isso. Na minha visão, eu estou compartilhando também uma experiência. Cara, se eu fosse meu primeiro emprego de laboratório, eu tava ganhando na época, eu tava com 19 anos, então eu tava ganhando livre R$ 1.150, mais ou menos isso. O que já naquela época não era o suficiente para manter uma família, apesar que a gasolina, né, uma coisa que aumentou tanto desde o início da pandemia, naquela época eu conseguia manter. Em 2017, por exemplo, o litro do álcool tava R$ 1,97.
Gasolina acho que tava 3 e pouco. Então a gente vê essa diferença e o poder de compra, né? De compra, que é justamente a inflação decaindo, aumentando, quer dizer, desculpa, a inflação aumentou e o poder de compra decaindo. Poxa, antigamente você se via comprar terreno. Hoje em dia, para a pessoa ir lá comprar um lote, um terreno, não paga menos de 80, 70. Lógico, você encontra uns, mas uns fuleiro, né? Uns em lugares ruins e tal. Mas isso hoje. Mas antigamente você comprava um bom lote, né? E por um preço aí bem mais acessível, entendeu? Hoje em dia não. Poxa, nem tem comparação. Alimentação, carne, gente. Vê o valor da carne. Eu estou falando assim, não é, lógico, questionando para a maioria do povo. Mas estou mostrando a realidade, porque também, na minha opinião, a gente não tem que ficar. Por exemplo, chega na época de eleição, as pessoas ficam dependendo de política. Pô, vota nesse, vota naquele, vota no ciclano. E continua a mesma merda. Mesma merda. Não muda, entendeu? Não muda, entende? Nem é de ficar falando palavrão, mas essa é que é a grande verdade, não muda. Você vê aí o poder de consumismo do brasileiro só cai. Hoje em dia você não vive com. Como é que você vive com um salário? Não estou dizendo que deveria se possível com um salário, mas gente, uma pessoa que ganha R$ 2.000 hoje, que não é um salário, o salário hoje está 1.212. Uma pessoa que ganha R$ 2.000 hoje, ela vai ter que se apertar para viver, não vai poder ter um carro, não vai poder ter uma moto, porque o IPVA tá caro, combustível tá caro, peça tá caro, comida não vai poder ter extravagância. Eu estou falando para pessoas, como a maioria, que não são atletas, não são empresários, não são investidores, ou não tiveram por falha, não sei, pode ser deles mesmo, claro, ou falha do governo, não sei, mas por falha de não investimento, não gestão financeira, não conhecimento financeiro. Por isso que é tão importante bater nessa tecla para ter um conhecimento. Poxa, eu vejo assim, cara, por exemplo, um carro de. Vou ver se uma pessoa quer ter um carro. Pô, beleza. Um carro de 2013. Quer ver, ó? Outro dia eu tava vendo aí, ó. Um carro de 2013. Eu tenho um ponto. Um ponto de 2013. Eu paguei nele, meu amigo, 43 pau num carro de 9 anos. E sendo que há 3 anos atrás, 2019, eu vi Onix. Ou seja, em 2019 eu vi Onix de 2018, ou seja, só um ano de fabricação, de 32. Entendeu? E ainda assim já era um valor alto, não é um carrão não, gente. O poder de compra do brasileiro é baixo. Mas tem um lado bom que eu vejo, que é a oportunidade de os brasileiros se superarem. Eu gosto de falar que eu gosto de desafio. Então, eu acho que isso também é um incentivo para aqueles que souberem usar essa dificuldade para poder mudar de vida. Usar as possibilidades, criar uma fonte de renda no digital, seja no físico, seja no que for, uma outra fonte de renda para poder melhorar de vida. Mesmo que eu não queira ser empresário, não estou falando isso, mas pô, garantir ali, depender de INSS, aposentadoria é bobagem. É bobagem. Não façam isso. Junta, guarda um dinheirinho, investe um dinheirinho, pô, R$ 100 todo mês, que seja, se você não vai ser empresário, se você não vai ter mais dinheiro, investe sem errar, sem conto, vai lá, R$ 100, no final lá, quando tiver 50, 60 anos, você vai ter uma grana. Quanto mais cedo, melhor. Essa é a grande verdade. Tem que ser dita, não dependam de política, não dependam do governo. O Brasil não permite isso. O Brasil está se tornando cada vez um país para que pessoas com menos conhecimento e menos segurança emocional vão se dar bem. Então você tem que se fortalecer sua mente, seu conhecimento, entendeu? E usar tudo possível para melhorar de vida. Não deixem isso passar. Aproveitem, não importa a sua idade. Começa a pensar melhor. Se não é por você, vai para sua família, pelo seu gato, pelo seu cachorro, não importa. Faça o que tem que ser feito. Entendeu? É a minha opinião. Não dependa de política, não dependa
Cara, não dependa de governo. Tô falando pro brasileiro. A realidade do Brasil. É a minha opinião. Não dependa. Isso é até feio. É feio. Dependa de você, do seu trabalho, do seu esforço. Pense no agora, pense no amanhã e pense lá na frente. Como se diz uma frase de Evandro Guedes. Eu repito frase dos outros aqui, eu repito, sério, eu falo de quem é, não tem problema. Mas porque é sério, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Pode ser que executar tenha mais dificuldade. Mas é melhor você ter mais dificuldade e uma vida melhor do que não ter dificuldade nenhuma e ficar aí jogar nas traças. Essa é a grande verdade. Tem que ser dita. Esquece, não seja fraco. Não tô falando de força física, eu tô falando mentalmente. Abra sua cabeça. O que você pode fazer para melhorar de vida? E todos aqueles que já estão fazendo, meus parabéns, continuem, é isso aí. Entendeu? Essa é a visão que eu queria passar para vocês um pouco, para vocês verem a realidade. Bom, galera, eu queria agradecer vocês mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Falou, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Estaremos aí com muita saúde, muita vida. É isso aí. E dessa maneira, curtam, comentem, se inscrevam no canal, você sabe, é de praxe. Valeu, galera. Falou, partiu!